Vamos começar então falando de política, porque a CPI, como já dissemos, está pegando fogo. A grande verdade, política. Olha, eu já falei isso aqui antes, mas eu vou repetir. Tá mais legal acompanhar a CPI do que série de Netflix. A CPI tá muito legal, tá muito legal. Quem tá acompanhando aí os detalhes, o desenrolar da história, o depoimento de hoje, por exemplo, foi um depoimento que aconteceu de ontem para hoje, foi marcado, e apareceu lá o senhor Luiz Paulo Dominguete, né? Que é um militar, que apareceu numa denúncia da Folha de São Paulo como sendo o agente, o intermediário, né, das vacinas da AstraZeneca, que teria recebido o pedido de propina de um agente do Ministério da Saúde, propina de $1 por vacina. Bom, o que aconteceu? Durante o depoimento, uma revelação do senhor Dominguete, ele apresentou um áudio do deputado Luiz Miranda, onde supostamente havia uma negociação de compra dessas vacinas que ele, Dominguete, estaria representando, as vacinas da AstraZeneca. Isso tudo parece que já foi desmentido, mas naquele momento na CPI, ele mostra um áudio de celular com a voz do deputado Luiz Miranda, fechando o negócio, tentando fechar uma negociação. Logo após ele exibir esse áudio, ele foi pego de surpresa com a solicitação de apreensão do seu celular. E olha o que aconteceu nesse momento. Nós temos esse momento da CPI de hoje, quando o Renan Calheiros pede o celular e apreende naquele momento o celular. Vejam a reação do senador Flávio Bolsonaro, que estava presente no depoimento. Como é que ele reagiu? Os telefones, celular, passaporte do depoente. Por favor. Eu peço à Polícia Legislativa para, logo após o senhor depoente... Vai submeter isso ao plenário da comissão, não, presidente? O telefone, essa é a medida de diligência. A medida da diligência em relação ao passaporte, sim. Em relação ao celular... Só para entender, ele está colaborando com a CPI, está sendo penalizado por isso? Não, está sendo pedido uma perícia sobre o celular. Está pedindo uma perícia sobre o celular. Ô, presidente. Não, presidente. Está aqui. Não está aí. Presidente. Está aí, não está aí. Presidente. Ao final do depoimento... Eu estranheza o pedido do relator nesse momento. Colegas, tem uma senadora... A partir do momento em que o depoente passa a demonstrar evidência de crime, ele pede para retirar. Uma questão de ordem, senador, Com a palavra, a senadora Elisiane Gama, por favor. Tem uma senadora inquirindo. Por favor, vamos garantir a palavra da senadora Elisiane. Por favor. Por gentileza. Senador Dominguete, qual o dia que o senhor deu entrevista para a Folha de São Paulo? Acrescenta o vosso tempo. Se eu não me engano, foi na... Hoje é que dia? Hoje? Acho que foi terça-feira, Excelência. Terça-feira, que dia? Eu acredito que tenha sido terça-feira. Terça-feira desta semana? Eu tenho que... Ou da semana passada? Alguém pode me ajudar terça-feira? Excelência, não vou guardar, não prometo ao senhor que eu só vou buscar informações que os colegas de Vossa Excelência pediram. Então, veja bem, eu pergunto ao senhor. Como eu disse a Vossa Excelência, os meus dados telefônicos, e-mails, estão à disposição da CPI. Independente de qualquer apreensão ou não, já estão à disposição. Eu franqueio a qualquer dado, qualquer conversa com a Vossa Excelência. Por favor. A contribuição sempre é contribuir. Eu queria só, se Vossa Excelência me permitir, eu só expus esse áudio porque eu não poderia faltar com a verdade quando fui perguntado a um senador se tinha conhecimento, se eu não me engano, de algum parlamentar que fazia ou tinha... se esse áudio não tratar de vacina? Mas está claro que trata de vacina. Senhor presidente, está muito Quando eu tirar foto da vacina... Deixa eu terminar minha fala. Excelência, eu posso... Colegas. A minha pergunta... Ele não conseguiu responder a minha última pergunta ainda. Senadora Elisiane, só rapidamente, para o encaminhamento desta presidência. Esta presidência vai requisitar do senhor depoente o seu telefone para perícia imediata por parte da Polícia Legislativa do Senado. Eu peço para que a Secretaria da Comissão assim determine. Enquanto Vossa Senhoria precisar do telefone no conjunto desse depoimento das inquirições, Vossa Senhoria pode fazer... Presidente, só uma questão de ordem. Vou tentar tornar a coisa o mais clara possível, porque são muitos os personagens, há muitos nomes, muita gente envolvida. E tá parecendo uma feira aquele negócio, né? Todo mundo falando ao mesmo tempo. Todo mundo falando ao mesmo tempo, mas enfim, o vídeo, quem for assistir depois no YouTube o programa,
vai compreender melhor essa situação. Nós estamos falando do depoimento que está acontecendo hoje, do senhor Luiz Paulo Dominguete. Ele se coloca como... Ele é militar, ele é um policial militar. Ele se coloca como um representante da empresa Davat Medical Supply. E essa empresa teria doses extras de vacina AstraZeneca para oferecer ao governo brasileiro. O que já é incrível, né? Porque na minha época o cara que tinha 2 trabalhos, ele vendia Rinodê, Mariquei. Esse daí não, ele vende vacina, cara. Ele vende a vacina... Que ninguém tem. No momento em que ninguém tem. E ele tem 400 milhões de doses. Ele foi o número que ele ofereceu para o governo brasileiro. Durante essa reunião que aconteceu no dia 25 de fevereiro num restaurante em um shopping de Brasília, estava presente o diretor do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, acompanhado de um ex-assessor do Ministério da Saúde, um tenente-coronel chamado Marcelo Blanco. Esses 2 personagens pediram propina de $1 por dose de vacina negociada com o senhor Dominguete. Bom, isso tudo ele está confirmando, ele reforça, ele repete essa história para a CPI e está apresentando ali algumas evidências que, segundo ele, são fáceis de ser verificadas, como câmeras de segurança do shopping, imagens dele no restaurante no dia referido com essas pessoas. Mas aí ele deu um jeito, parece que ele dá uma forçada de barra em querer envolver o deputado federal Luiz Miranda, que esteve sexta-feira passada na CPI, que é o deputado que abriu o escândalo da Covaxin, que nós já falamos aqui. É um outro escândalo de corrupção. Enfim, essa forçada aí que o Dominguete deu na CPI pegou mal. Por quê? No áudio que nós ouvimos, no áudio que foi apresentado na CPI, em nenhum momento, é fácil de identificar a voz do deputado Luiz Miranda, realmente é a voz dele, mas o áudio está editado e não há a palavra vacina. Você ouve a voz do Luiz Miranda negociando alguma coisa. Também não há informação de quando é o áudio, de quando é essa gravação, de quando ele recebeu essa mensagem. Enfim, o deputado Luiz Miranda, que estava acompanhando a CPI, correu para as redes sociais e já se esclareceu. Ele deu a data, o áudio é de setembro de 2020 e não diz respeito a nenhuma vacina. Ele estaria negociando a compra de luvas para os Estados Unidos. Tem contatos lá, pediram, ele foi atrás, enfim. Aí é um esquema dele. E ele está registrando o áudio, a íntegra do áudio que ele ainda mantém no celular. Ele está registrando em cartório, ele já registrou em cartório e está disponibilizando o áudio inteiro. E segundo ele, comprova não só a data, como o conteúdo da conversa. E aí ficou muito estranha essa situação. Porque o Dominguete vai lá e levanta essa suspeita, nesse momento, dessa forma. Com que intenções? Amando de quem? Não é? O que a gente pode pensar? Que ele foi plantado lá? Me chama a atenção a fala do Renan, né? Nesse momento, né? Quando ele está lá no meio, o Renan perguntando, né? E se não se tratar de compra de vacina, né? Ou seja, já ali o Renan colocando já em suspeição a declaração do Dominguete aí, mostrando que esse áudio podia ser algo forjado, alguma tentativa de despistar, de colocar, né, alguma cortina de fumaça no meio desse depoimento. Realmente é muito estranho, essa história toda é muito estranha, isso vai ser averiguado. Eu acho muito estranho que esse cara não tenha dado voz de prisão também na hora que ele está recebendo uma oferta de propina, né? Afinal de contas, ele é um policial e não é um policial qualquer, enfim, é o cara que está lá para negociar, né, uma venda de vacina. Realmente é muito estranho um cabo da PM negociando uma venda de vacina de 400 milhões de doses. A gente salva o Brasil inteiro. Esse cara parece aqueles filmes que a gente vê que o cara está com o controle da bomba que vai explodir o mundo, né? Não faz sentido. E só ele tem a chave. Eu falei, os caras vendiam Mariquei antes, velho, Rinodê. Sair de Rinodê para vender vacina é um salto e tanto, hein? Impressionante. Realmente, assim, então o cara tava com a chave para salvar o Brasil todo, de repente, e aí ele recebe uma oferta de propina ali na frente, e aí, lógico que ele não parece ser um bom policial, né? O cara podia ter prendido todo mundo ali na hora, e ele não faz nada. Realmente é muito estranha essa história.
E pelo jeito, como o Miranda está colocando em cartório, ou seja, está atestando a veracidade da conversa dele para a negociação de uma outra coisa que não é vacina, pelo jeito, o Dominguete vai ter que ser preso, porque ele está numa CPI tendo que dizer a verdade e aí ele está querendo conturbar a CPI, colocar a CPI em risco com uma informação totalmente falsa. Pois é. O senador Alessandro Vieira pediu a prisão dele. Temos esse momento aí também, Leandro. Pode soltar aí, por favor. Senador Alessandro Vieira, como sempre, dando um show na CPI, né? Mostra aí. Nós temos um presidente da República que não tem a capacidade de desmentir a denúncia. Esse é o nível que o Brasil chegou. E o senhor se prestou a um desserviço para a nação. Eu lamento. E, senhor presidente, ao final desse procedimento todo, eu peço que a presidência avalie a hipótese de prisão em flagrante pelo falso testemunho. Ao final do depoimento, esta presidência, junto com o presidente Omar Aziz, analisará o pedido de Vossa Excelência. Ô, Vitorino, você que convive com a política há mais tempo que todos nós, você que conhece a política por dentro como poucos, eu não sei se esse cidadão, esse Dominguete, foi plantado dentro de uma CPI para prestar um depoimento e de alguma forma isso foi deliberado, isso foi planejado para ele envolver o deputado Luiz Miranda, que é até esse momento quem trouxe a denúncia mais bombástica da CPI. Isso não é muito House of Cards? Parece que eu estou assistindo uma série com um roteiro super elaborado de viradas na história. Parece historinha de série da Netflix. Eu gostaria de acreditar que esse governo tivesse a capacidade de pensar num negócio desse. Porque se ele tivesse a capacidade, ia ser um governo melhor. Então, quem tá achando que isso é uma manobra, tá dando muita fé para esse governo. Eles não conseguem se organizar nem para manipular uma CPI. Você não acredita que esse cara foi plantado lá? Esquece isso daí, não foi plantado não. Mesmo ele sendo um militar, mesmo ele levando uma proposta mirabolante de 400 milhões de doses de vacina. Rapaz, não tem como. Esse governo não consegue se organizar em coisas mínimas. Você acha que ele vai conseguir pensar numa estratégia de cavalo de Troia? Isso é muito avançado para ele. Assim, isso é uma criança de 10 anos, tudo bem pensar nisso. Mas esse governo não. Eu não acredito que eles tenham capacidade de organizar isso, entendeu? Poder pensar até pode, mas não conseguem organizar. Eu acho que também seria uma estratégia muito arriscada, né? Do ponto de vista assim, por quê, né? Por que fazer isso? Me parece um pouco uma estratégia de tentar jogar para todo mundo, do tipo, olha, o Ministério da Saúde estava oferecendo propina, mas também tinha deputado envolvido. A própria repórter da Folha, que apurou o caso, que conversou com ele, mencionou que ele falou em diversos momentos que tiveram deputados ali tentando negociar a vacina também com ele, mas ele não apontou os nomes para ela, né? Resolveu apontar aqui na CPI. Me parece uma estratégia meio arriscada, se for isso, né? Tentar jogar para todo mundo, porque, de novo, ele está numa CPI, é obrigado a falar a verdade, pode ter no fim disso tudo, pode ser preso. Não acho também que foi isso, e porque a repórter da Folha, enfim, acho que a comunicação ali, o jogo de comunicação, né, o House of Cards realmente pode existir, mas a repórter da Folha comentou que não foi ele que chegou até ela com esses áudios e com essa denúncia, foi a Folha, foi ela que, enfim, em meio a toda essa investigação, em meio a todo esse caos, que conseguiu chegar até ele, e depois de muita argumentação, muita insistência, que foi que ele resolveu abrir o jogo. Então, eu não sei até que ponto foi plantado, como está se cogitando, mas, no mínimo, é uma história muito estranha ele ter jogado um áudio desse, tão bombástico, se ele sabia, de fato, né, que não tinha nada a ver com vacina, e se de fato não tiver nada a ver com vacina, como vai se provar, é uma estratégia bem arriscada para ele mesmo, né? Esse é o ponto que não faz sentido. Esse ponto em que ele saca esse áudio do Luiz Miranda, do nada, ali, inventa essa história. Um áudio que está editado, já está comprovado aí. Luiz Miranda foi lá, registrou o áudio no cartório, tem o áudio na íntegra, logo isso já vai estar disponível para todo mundo na internet. Mas o áudio já foi transcrito no cartório.
Então a gente já sabe que é de uma outra data e que estava se referindo a uma outra negociação de luvas cirúrgicas, não tinha nada a ver com vacina. Que move o Dominguete a sacar isso no meio do depoimento dele? Eu acho. Sob juramento e falar que... Eu acho que o Dominguete, ele foi pra fazer uma denúncia e no meio do caminho alguém cochichou no ouvido dele. E falou, olha, isso que você tá pensando em falar é melhor que fique entre nós. E você dá um jeito de dar uma de doido ali. Então, entre ele ter falado com a repórter da Folha e ele ter estado na CPI, algum passarinho cantou naquela orelha. Dando esse tipo de orientação? Falou, agora mete uma de louco aí, porque a gente vai atrás de você. Caraca, mas Vitorino, o cara... Ou seja, você não plantou a testemunha. Entendi. Mas você deixou claro corrompeu a testemunha. Sabe? É tipo o pai que mostra a cinta pro filho. Fala, se fosse você, eu daria uma de doido. É melhor dar de doido do que você ter o problema que você vai ter. Será? Bom, isso aí vai acabar vazando. Aí não sei. Isso aí a gente vai acabar sabendo. Aí é aquela história. Como ele entregou o celular dele, já pensou o que tem nesse celular? Então o Renan foi muito vivo ali. De falar, não, então tá bom, então dá o seu celular pra periciar. Pra não dar tempo do cara nem apagar. E você vê como ele fica nervoso, né? Fica vermelho ali. Ele ficou mudo na hora. Nitidamente ele fica incomodado, né? Com essa reação aí da CPI. Não estava esperando por essa, nitidamente. O próprio Flávio Bolsonaro entrega isso, né? Quando ele tenta defender, mas pra que vai pegar o celular dele? Ele ficou mais nervoso que marido que deixa o celular desbloqueado com a mulher. Eu não sei se você já fez isso, Vitorino. Nunca. Tive a impressão que você já viveu esse momento na sua vida. Não, toda vez que isso daí parece que os minutos viram horas, né? Saiu de casa e esqueceu o celular desbloqueado. Valeu, né? É aquela coisa, né? Por que faz uma denúncia se não tem culhão ali de ir até o fim nela? Enfim, consegue sustentar, né? Não consegue sustentar, não tem prova, porque quando a gente teve depoimentos passados aí, por exemplo, do Mandetta, muito se falou, né, que o Mandetta parecia que ele queria falar mais coisa, mas justamente por não ter prova o suficiente, enfim, não sei, né, foi uma possibilidade, uma hipótese que levantaram, ele acabou se restringindo ali ao que ele conseguia de fato provar, né, por e-mail, por carta, por sei lá o quê. Agora, por que, né, que uma pessoa se envolve nisso tudo? A história toda é meio difícil de engolir, mas acho que a gente vai ter que esperar mais uns dias para entender o que está de fato acontecendo. Sim. Você tem gente que quer aparecer também, vocês sabem disso. Eu lembro quando morreu o Eduardo Campos, lembra daquele acidente aéreo? Aí a Globo entrevistou um camarada que disse que viu. Eu olhei nos olhos dele. Quando ele tava caindo. Eu olhei nos olhos dele, era ele tá lá sim. Pô, então assim, tem cara que quer aparecer pra tudo, mas nesse daí, pra mim, tá parecendo que esse cara foi coagido a mudar de ideia. Bagunça lá o seu depoimento. Eu acho. Cria uma confusão ali, senão você tá lascado. Ué, cara... E ele precisa criar confusão em cima do Miranda, né? Porque o Miranda realmente é o cara que está bagunçando a vida do Bolsonaro nesse dia de hoje, né? Nessa época agora, nessa semana. Então, foi uma tentativa aí de mexer com o ponto central dessa investigação agora, que é essa questão do Miranda. Vamos ver até onde que a coisa vai. O deputado Luiz Miranda é o inimigo número 1 do Bolsonaro nesse momento. Exato. É o Pedro Collor do governo Bolsonaro. A grande verdade.